Olá pessoal, estou voltando aqui novamente, espero que a conexão esteja um pouquinho melhor agora, eu fiz umas alterações aqui, porque a gente quer tentar ficar aí com vocês e sentar nesse bate-papo sem interrupções, com qualidade, que vocês merecem, sabe que vocês merecem. Eu estava embromando falando dos certificados parciais, mas já deu o tempo da gente começar, só que eu interrompi, então eu vou esperar até umas 6h10 aí para a gente começar, tudo bem? Para dar tempo de entrar bastante gente. Boa noite a todos que estão entrando. Eu estava falando anteriormente sobre os certificados parciais, volto aí a falar mais uma vez. Para mim sempre foi uma oportunidade de falar, eu não vou perder essa oportunidade, porque é uma coisa que eu estou trabalhando diretamente, eu estou muito estimulado, muito entusiasmado em trabalhar isso e poder presentear os estudantes com as certificações parciais, que são premiações que a gente está dando para vocês. E também sobre nossos cursos sequenciais, que para aqueles estudantes que precisam de um curso com uma duração mais rápida, mais dinâmica, o curso sequencial ele é de nível superior e ele tem duração de 6 meses. E a gente tem esse catálogo de cursos também. Vocês podem verificar no nosso site. Aqueles que têm desejo de fazer um curso de nível superior, que tem a duração de 6 meses, podem selecionar um curso sequencial lá e fazer aqui conosco também. Eles têm a mesma estrutura, os mesmos nomes dos certificados parciais. Então os alunos que receberem os certificados parciais vão perceber essa similaridade. Tá? São 6h08, acho que umas 6h09 eu vou começar, para também não perder muito tempo de vocês. Tá? Mas basicamente é o seguinte, vou começar introduzindo então o conceito. Hoje eu estou trazendo para vocês a primeira de uma sequência de lives que eu estou planejando para o semestre sobre pesquisa científica. Por quê? Por que de uma live sobre pesquisa científica? Porque muitos ainda talvez possam não saber que nós temos uma revista científica de publicação nossa, em que os estudantes da instituição podem submeter seus artigos, seus TCCs, para a publicação. E a publicação de artigo científico é muito importante, ainda mais na vida acadêmica. Você se formar é bom, você se formar com certificações parciais é melhor, mas você se formar, ter certificações parciais e ter um artigo publicado, cara, você vai ser o assunto do bairro, talvez até da cidade inteira. Poucas pessoas conseguem essa proeza de poder seguir uma vertente de pesquisa e fazer uma publicação científica, numa revista científica como a nossa, que já tem aí mais de 14 edições. A gente lançou recentemente umas versões adicionais para a publicação dos alunos de gestão e dos alunos de pedagogia. E acredito que haja também que venha também a ser feito um edital para os alunos de direito, não sei. Isso a gente vai verificar. O edital vai ser aberto em breve. Fiquem ligados nas redes sociais nossas para poder ver notícias sobre a abertura do edital, onde vocês, estudantes, podem submeter seus artigos para publicação na nossa revista científica. Essa aqui, por exemplo, que está na minha mão, é a primeira edição da revista da publicação dos alunos de gestão. Então, colegas de vocês, alguns obviamente, como essa edição ela já está um pouco mais, já tem um tempinho já, provavelmente os colegas de vocês já se formaram, mas está aqui publicado no edital. É instruído a vocês a enviar os seus artigos para análise, onde os melhores artigos dos melhores alunos serão selecionados e posteriormente, comunicados aos alunos disso, é publicado na nossa revista científica. Mas para publicar na revista científica é preciso que o artigo ele tenha teor científico, é preciso que a gente siga as normas da ABNT e siga a metodologia de pesquisa para a gente fazer esse trabalho. Eu sou o professor Danilo Soares, não me apresentei quando eu entrei, cometi essa gafe já inicial, olha só. Eu tenho formação aqui de gestão de TI, mas também sou orientador acadêmico de TCCs desde o ano passado. Sou orientador da pós-graduação e já orientei aí centenas de TCCs. Então eu lido diretamente com muito prazer, uma coisa que eu faço com muito prazer, a pesquisa científica e a orientação do método científico para os meus estudantes. E é por isso que eu tive essa ideia, propus essa ideia de trazer para vocês também da graduação
um pouco aqueles que têm interesse, né, de uma questão de pesquisa, um pouco do que é a metodologia de pesquisa científica, justamente para estimular vocês a trabalharem e publicarem na nossa revista científica. Então, uma das aulas que eu quero trazer para vocês, antes de mais nada, é essa sobre fake news. Por quê? O que tem a ver pesquisa científica com fake news? Vamos lá. A gente está vivendo num momento, muito único na nossa história. Um momento onde alguns estudiosos estão chamando de era da informação, porque se antigamente nós tínhamos que esperar uma publicação de um jornal para ter informações de um acontecimento de Brasília que pode ter acontecido há semanas atrás, hoje nós temos a informação de uma explosão no Líbano que aconteceu segundos atrás no nosso celular. Oi, boa noite, Pri, bem-vinda de novo. Hoje nós temos a informação de uma explosão que acontece em outro país em segundos no nosso celular. Isso não é apenas uma informação. A gente está vivendo uma era de explosão de informação. Se por um lado, no século passado, a gente tinha dificuldade em adquirir informação, o problema do século que estamos agora é outro. A gente tem um excesso de informação e, na verdade, dificuldade de peneirar a informação correta. Por causa disso, é muito difícil hoje a gente realizar uma pesquisa sem tropeçar e sem, às vezes, cair em contradição nas múltiplas fontes que a gente utiliza para o nosso trabalho. Tá? E não apenas na pesquisa científica. A intenção da gente falar de fake news hoje é justamente por causa disso, desse cenário. Nenhum de nós, nenhum de vocês que estão sentados aqui agora assistindo comigo, vai deixar de se deparar com uma fake news na próxima semana. E não apenas para você ser um bom pesquisador, para você ter uma mente crítica e ter um senso crítico de detectar o que tem um teor de fake news e o que não tem no seu dia a dia, nas suas redes sociais, é que a gente pegou essas duas ideias e juntou numa live só, que é detectar informações errôneas, detectar falácias, para melhorar o seu dia a dia, sua navegação nas redes sociais, sua informação e também melhorar você como pesquisador, para todos aqueles que quiserem trabalhar conosco na nossa revista científica. Tá? E como eu falei eu fiz um anúncio anteriormente, eu não sei se todos viram, é que como que uma pessoa como eu posso chegar e dizer para você o que é pensar? Isso é uma coisa meio tendenciosa, né? É muito fácil eu chegar para você, ou qualquer uma outra pessoa, e dizer o que você precisa pensar. Isso aqui é verdade, isso aqui que você tem que acreditar, isso aí é mentira, isso aqui que é verdade. A nossa intenção hoje não é essa. Seria muito fácil se eu entregasse o peixe para você, tirasse o peixe que você recebeu da rede social e colocasse o meu peixe, fazer você concordar comigo. Mas não é isso que eu quero. A gente, como quando é orientador acadêmico, quando a gente trabalha na pesquisa científica, a gente busca valorizar o método científico, que é você utilizar um conjunto de ferramentas epistemológicas para construir conhecimento. Conhecimento esse que pode ou não concordar com o meu. Então hoje a minha intenção não é te dar um peixe, pronto. É tentar te dar as ferramentas para você pescar. O que você vai aprender, o que você vai absorver depois dessa live, pode ser que não concorde com as minhas crenças pessoais. Mas isso é bom, porque você vai estar usando um novo método de pensamento. Um pensamento mais crítico, em que você vai conseguir detectar certas informações e vai até crescer como pessoa. Vai chegar, às vezes, para um colega e falar assim, poxa, cara, isso aí é falso. E vai se tornar, talvez, até a mente mais aguçada do seu grupo. A minha intenção é meramente essa, desenvolver que você consiga pensar sozinho. Por causa disso, mesmo sendo um assunto controverso, a minha intenção hoje não é falar nada de nenhuma vertente ideológica, nenhuma vertente política, nenhuma vertente religiosa. Eu vou usar exemplos que são neutros. A aula que eu estou trazendo hoje ela é baseada no trabalho do professor John Cook, da Skeptical Science, que é um movimento que tem um movimento de um professor universitário americano, que ele construiu todo um movimento com os estudantes dele, um site só para catalogar e explicar o que são técnicas de negação científica, que é um nome utilizado para se referir a falácias que são normalmente utilizadas para negar
a pesquisa científica. Por quê? Porque aqui no Brasil não aparece tanto, mas lá fora é muito comum a negação, por exemplo, do aquecimento global. Expressão essa que nem é utilizada hoje não é nem utilizada hoje pelos cientistas. Eles estão falando hoje de mudança climática, porque é uma expressão um pouco mais correta do que realmente estava se referindo ao aquecimento global. O aquecimento global hoje é um fato, ele está devidamente comprovado por múltiplas instituições científicas no mundo, e isso é uma informação que, infelizmente, é muito difícil da gente sentar e dizer que não está ocorrendo, porque para a gente fazer isso, teríamos que negar evidências científicas. E é aí sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou usar muitos exemplos do aquecimento global. Aqui no Brasil, na verdade, é mais comum a questão do terraplanismo, uma vertente que não sei como é possível, mas está crescendo nas redes sociais, de pessoas que acreditam que a Terra seja plana. Isso, por causa desse tipo de ocorrência, desse tipo de acontecimento, pelo fato de estar crescendo o número de desinformação, é que a gente vai tentar ajudar vocês a métodos de vocês detectarem possíveis informações falsas. Não vou dizer para vocês em nenhum momento aqui o que é uma verdade. Eu vou dizer para vocês como que a gente detecta uma informação que possa ser mentira. E aí, se esse tipo de ocorrência você acabar encontrando, aí é culpa meramente disso aqui. A gente vai falar sobre argumentação lógica. A argumentação lógica é um argumento que é baseado em premissas lógicas que possam ser comprovadas. Então a gente vai falar hoje sobre isso. Vamos começar agora falando para vocês essas ferramentas. Como eu falei, a minha aula hoje está baseada no trabalho do professor John Cook, da Skeptical Science. Ele categoriza todas as técnicas de negação científicas, que eu vou chamar vagamente aqui de falácias, apesar de que não são meramente falácias. Ele categoriza elas em 5 vertentes: falsos experts, expectativas impossíveis, falácias lógicas, evidência suprimida ou cherry picking. Os alunos que tiverem conhecimento do inglês, eu vou usar algumas expressões de lá, que talvez vocês já tenham até encontrado elas no decorrer da vida. E a última, teorias da conspiração. Todas as outras falácias e técnicas de negação científica estão dentro dessas 5 categorias. Tá? A gente vai começar falando sobre falsos experts. O que são falsos experts, pessoal? São aquelas pessoas que aparecem publicamente, midiaticamente, falando sobre um determinado tema, mas que, no background da vida delas, são pessoas que não possuem o estudo correto ou o background correto para opinar sobre aquele tema. Tá? Isso é uma coisa que hoje acontece muito, ainda mais com tantas redes de televisão no Brasil e no mundo que têm suas próprias agendas, têm suas próprias vertentes editoriais. Era muito comum nas publicações de revista na década passada, por exemplo, uma empresa que produzia um determinado shake de proteínas contratar um nutricionista para fazer um estudo que comprovasse que aquele shake de proteínas era benéfico para a saúde. E não vou nem tão longe, né? É muito comum, provavelmente metade de vocês já deve ter encontrado na internet que ovo faz bem à saúde e a outra metade encontrou que ovo faz mal à saúde. Por que a gente tem tantas informações conflitantes assim? Porque às vezes a gente está lidando com informações que estão provindo de falsos experts. E às vezes isso não é nem feito por mal. Eu esqueci de falar no início, mas é importante a gente endereçar essas questões de falácias e fake news, porque muitas vezes não é feito por mal. Tem muitas pessoas que estão fazendo porque realmente acreditam naquilo. E é meramente questão de desinformação. E por isso que vocês, como estudantes universitários, e a gente como professor, a nossa função é tentar sempre educar, sempre explicar, nunca atacar, entendeu? Porque não é ofendendo as outras pessoas que a gente consegue fazer com que elas mudem de ideia. Não é eu chegando num comício de um político que eu detesto e xingando todo mundo ali de imbecil que eu vou conseguir convencer aquelas pessoas de que eu estou com a razão, entendeu? A hostilidade, ela só leva a mais distanciamento. Então a melhor forma de a gente endereçar esse tipo de assunto é sempre com tom explicativo.
E tendo as ferramentas para a gente saber como explicar as coisas, é que a gente consegue resultados positivos. Eu, particularmente, tenho muitos amigos que na adolescência eu batia na cabeça deles algumas coisas, poxa, cara, olha o que você está fazendo, olha o que você está vendo, isso está errado, não sei o quê. E na época a gente não se dava, mas depois a gente falava assim, poxa, eu era bem idiota, eu estava errado, não sei o quê. E isso dá uma satisfação, cara. Isso é muito legal, você poder conversar com uma pessoa sobre assuntos que são aparentemente opostos e você conseguir se fazer entender, sabe? Construir um conhecimento ali com a pessoa. Eu estava falando sobre falsos experts. Como eu estava dizendo, às vezes são coisas bem simples. O que você vai dar ouvido, por exemplo, para decidir a receita médica que você precisa tomar de remédios? O médico que você visitou ou o curandeiro da cidade? Entendeu? Muitas pessoas vão dar ouvidos ao curandeiro, mas ele não tem formação médica, ele não tem formação em medicina para dizer se um determinado remédio vai funcionar ou não. Então a gente sempre tem que ver quem está falando, quem está passando a informação para a gente. Vocês vão perceber que 99% dos casos de desinformação que eu estou falando aqui, elas ocorrem porque a gente recebe a informação, e isso é muito comum nas redes sociais. As redes sociais são estruturadas para funcionar dessa forma. É por isso que o Twitter ele fez sucesso com pouquíssimos caracteres, porque a gente está vivendo uma época de informação muito rápida, de tudo muito rápido acontecendo. Semana que vem a gente não vai estar falando da explosão do Líbano. Outra coisa vai ter tomado a nossa atenção. É tudo muito rápido, tudo precisa ser muito dinâmico. Por isso Snapchat, Instagram e redes sociais que passam informações rápidas, que a gente vai só scrollando, elas crescem na nossa cabeça. Nós somos uma geração muito imediata. E isso não só quem está nascendo agora. Quem está vivendo e está constantemente nas redes sociais está sendo educado a isso, a consumir informação muito rápida. E isso acaba afetando. Vocês vão ver que a maioria desses casos aqui é porque a gente acessa a informação e para por aí, já passa para compartilhar para o outro. Em 90% dos casos a gente se corrige esse problema olhando o que está atrás da informação, o background da informação. Então, na questão dos falsos experts, é isso. Quem é que está falando isso? Quem é que está passando essa informação? Essa pessoa, ela tem formação para dizer isso? Ou ela é só um curioso que está ali por causa de 1.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, está ganhando espaço para isso? A quantidade de seguidores, ela é uma referência de credibilidade? Pois é, fica aí essa dúvida, né? A gente tem sempre que olhar qual é a formação da pessoa que está falando, entendeu? Aí a gente quebra a falácia do falso expert. Também temos a questão de falsos experts em quantidade. O que é isso? Aí no caso a gente não pega um caso isolado. A gente está lidando, por exemplo, com uma gama de falsos experts que concordam entre si e dão aí a falsa ilusão de que há um consenso. Por exemplo, se um aluno dissesse assim, pode ser que 95% dos cientistas acreditem no aquecimento global, mas os meus professores de direito, todos eles não concordam. E aí, olha só, vamos destrinchar essa informação. Os meus professores de direito não concordam. O professor de direito, ele é um cara formado, ele tem formação, ele tem uma graduação, possivelmente tem um mestrado, mas ele não tem a formação necessária. Olha aí, eu estou falando da formação científica dele, tá? A formação de graduação. É óbvio que um professor de direito pode chegar e pesquisar na internet através de fontes oficiais, se ele não cair na questão das fake news também. Mas o professor de direito, ele não é uma fonte que você usa como referência para falar sobre a natureza, entendeu? Sobre a situação do bioma da Terra. Mas ele é um expert na área dele. Mas aí quando você pega uma questão de falsos experts em quantidade, que concordam entre si, acaba gerando uma falsa sensação de credibilidade. Daí volta a questão dos falsos experts que eu falei. Quem está falando? A pessoa que está falando, ela tem a formação, o conhecimento científico necessário para falar sobre aquele assunto? Por isso, pessoal, que opinião, todos temos direito à opinião. É muito importante mesmo que tenhamos direito à opinião, porque o direito à opinião significa que temos direito à liberdade de expressão. No entanto,
precisamos sempre ter ciência de que todos estão manifestando sua opinião o tempo todo, mas nem todas as opiniões estão baseadas em verdade. Temos que ter um filtrozinho ligado aqui o tempo todo. Como o colega Leonel ele falou, senso comum a todo tempo. E o senso comum ele permeia as redes sociais. Porque as redes sociais são uma rede familiar, é uma rede pública, onde todos podemos entrar e todos podemos manifestar nossa opinião. Mas nem todos nós temos a formação. Eu, por exemplo, eu não tenho condições de comentar sobre a situação do Líbano agora, se foi uma explosão de estoque de mísseis, como estão falando. Eu não tenho essa condição, mas muitos que também não têm estão comentando por aí. E possivelmente os seguidores dessas pessoas vão acabar publicando uma desinformação. Alguns devem ter visto aí no Facebook hoje que uma pessoa tentou traduzir a informação. Eu peguei essa do Líbano, foi legal. Tentaram traduzir uma informação que estava dizendo que uma das hipóteses da explosão foi a missile store, que store em inglês pode significar estoque, armazém, mas também pode significar loja. E a pessoa que traduziu o tweet, ele falou que possivelmente foi a explosão de uma loja de mísseis. Aí, claro, surgiram os memes, as piadas, mas possivelmente muitas pessoas levaram o tweet a sério, acreditaram que havia uma loja de mísseis no Líbano. E aí imagina quantas teorias da conspiração não vão surgir aí, que o Líbano vendia mísseis para o Estado Islâmico e barará. Com apenas uma informação errada, a internet já vai criar centenas de teorias da conspiração. Por isso que a gente tem que ver de onde está vindo a informação, quem é. Minoria ampliada também está dentro dos falsos experts. É essa questão que eu falei. É quando você pega uma pessoa que não tem informação e você dá o palco a ela. Você coloca ela, faz uma entrevista para passar no horário nobre da televisão, ou então é um cara que tem 1 milhão de seguidores, e por causa disso, aí entra no ponto que eu falei, a quantidade de seguidores, de pessoas seguindo, dá uma falsa sensação de credibilidade nas palavras disso. Isso cai muito no populismo, gente. O discurso que angaria milhões, nem sempre ele é um discurso verdadeiro. Em todos os casos, seja você lendo um livro na sua casa, quanto você vendo um discurso de um populista, tem que estar sempre com o filtrinho ligado aqui. Porque nem sempre a aceitação pública geral significa verdade. Ok? Deixa eu passar aqui para a minha próxima anotação, anotei tudo aqui. Falso debate. Esse vocês possivelmente não devem ver tanto, mas acontece muito, principalmente em canais jornalísticos. O falso debate é quando você pega esses falsos experts e coloca para debater em televisão, em YouTube, que seja, gerando uma falsa sensação uma sensação de diálogo pertinente, científico, interessante, digno de ser assistido, mas que são de pessoas que não têm informação. Eu vi recentemente, por exemplo, no YouTube, uma live com um debate pelo Zoom sobre economia, né? E a live era composta, gente, acredita, de adolescentes. Adolescentes, alguns com cara de ter 12 anos. E estava o nome do vídeo, debate sobre liberdade econômica, babará. Mas, poxa, adolescente, gente, vai ter condições de debater um conceito tão complexo, que gera tanto debate sério mesmo, que até hoje não há tanto consenso, que é a questão da liberdade econômica. Então, quando você cria certos debates, quando você vê certos debates assim, você parece que está assistindo um diálogo legal. Na televisão acontece muito, às vezes então, a gente está vendo, abre e liga num canal de notícias, está tendo um debate ali, mas de pessoas às vezes que não têm o embasamento para falar o que está falando. O Leonel colocou aí, falso debate, observa muito a imposição da persuasão, muitas vezes sem autarquia para o assunto. Sim, quando a pessoa ela usa um tom falacioso, quando ela usa um discurso baseado em fake news, é muito comum ela ter esse tom de persuasão, porque ela tenta ganhar na imposição. Quem já teve a oportunidade de assistir um julgamento com júri popular, que tem um advogado de defesa, vocês conseguem observar como vocês acabam ficando até convencidos a soltar aquele psicopata que foi pego com a mão cheia de sangue com o corpo da menina.
Porque o discurso é uma ferramenta muito poderosa, gente. Um discurso bem elaborado, ele convence, mesmo que você não tenha nada para fundamentar aquilo. Eu cursei História antes de fazer Gestão de TI, e a gente aprendia sobre essa questão do discurso, como ela movia massas e move milhões ainda. O discurso bem elaborado, ele substitui qualquer formação, porque ele mexe as massas. Tá? Saindo agora dos experts, deixa eu ler aqui os comentários do pessoal. As pessoas com grande poder de persuasão acabam convencendo pessoas de coisas erradas. É verdade, Tatiana. A gente passou agora para a questão dos falsos experts. Vamos agora para as falácias lógicas. O que é a falácia lógica? É a falácia que não está baseada na pessoa que está colocando, mas sim na estruturação do argumento dela. Aí a pessoa pode ou não ter formação, pode ou não ser safa, pode não ser muito inteligente, mas é uma estruturação falha de um argumento dela. Entendeu? Vamos começar com a mais famosa que tem. É a que mais acontece nas redes sociais. Todo mundo já viu isso aqui. Ad hominem. Ad hominem é uma expressão latina que significa homem. É você não atacar o argumento, você atacar a pessoa. Gente, é muito comum você ver uma pessoa falando uma coisa e a outra que é oposta fala assim, mas você é isso, mas você é aquilo. Aí você não está atacando o argumento da pessoa. Talvez o argumento do cara seja até verdade, mas aí imagina, até um debate público, se você ataca o argumentador com às vezes uma coisa até séria, você acaba fazendo com que as outras pessoas descredibilizem ele por causa de uma coisa dessa. Eu vi recentemente, por exemplo, vamos falar desculpa, a gente está falando do ad hominem, vamos falar então da falácia do espantalho, que é completamente dentro dessa área do ad hominem. A falácia do espantalho, ela tem esse nome porque a gente também faz um ad hominem com o argumentador oposto, só que a gente não fala só mal dele, a gente desinterpreta e aumenta tudo aquilo que a gente está falando mal dele. Um exemplo que eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz que estava fazendo um experimento social em que ele estava querendo comprovar o fato de que o racismo está intrínseco na sociedade. A ideia do vídeo é muito legal, eu gostei da ideia do vídeo. Ele estava pedindo para as pessoas tentar identificar marcar uma pessoa na rua que o cara estava falando para ele, esse cara de short roubou meu celular. E a pessoa sempre apontava para o cara negro, indicando, e ele falava assim, mas eu não disse para você que era negro, eu disse que ele estava de short. E isso comprova mesmo que o racismo está intrínseco na sociedade. Às vezes a gente vai suspeitar de uma pessoa por causa de um preconceito intrínseco nosso. Aí ele fala assim, não, mas eu estou querendo provar que tem um grupo aí que fala que todos os pretos são bandidos. Eu quero dizer que isso não é verdade. Eu vim aqui com esse vídeo provar que isso não é verdade. Aí eu vou pegar esse recorte dessa fala dele para poder mostrar essa questão da falácia do espantalho. Ele fala assim, o grupo X diz que todos os pretos são bandidos, mas eu estou aqui para dizer que não são, para provar que o racismo está na sociedade. Quando você fala assim, o grupo X diz que todos os pretos são bandidos, poxa, é uma porra muito sério, né, cara? Como é que você fala que aquele grupo diz que todos os negros são bandidos? Isso é uma coisa bem intensa, é uma acusação muito séria. E depois você coloca logo depois da sua vírgula, mas eu estou aqui para dizer que isso não é verdade, para dizer que isso não ocorre. A falácia do espantalho ela é sempre utilizada assim, porque esse grupo que ele se refere na verdade não diz que os negros são bandidos. Ele estava se referindo a um argumento que dizia que a população carcerária na cadeia é majoritariamente negra, mas com a intenção de endereçar isso como um problema social. Só que ele fala assim, eles dizem que todos os pretos são bandidos. O que ele está fazendo aí? Ele está pegando o argumento do adversário dele e está transformando num espantalho, desinterpretando completamente para poder fazer a posição dele ficar razoável. É sempre assim. Se um político, por exemplo, tirar foto com um cara que é acusado de pedofilia, a gente vai falar assim, não, mas ele defende a pedofilia. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a informação de que uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com pedofilia, ela tira uma foto com uma pessoa que é acusada de pedofilia e eu transformo isso na interpretação
de que ele defende pedofilia para poder fazer o meu lado parecer mais razoável para quem está ouvindo, entendeu? Então, se na dica anterior a gente estava falando sobre ver quem está falando, a minha dica da falácia lógica, do ad hominem e da desinterpretação da falácia do espantalho é essa. O argumento que ele está falando me soa bastante absurdo, bastante improvável até. Será que uma coisa dessa realmente está acontecendo? Isso é uma coisa muito séria. Porque as falácias do espantalho, como elas são sempre um exagero do argumento do adversário, elas quase nunca são coisas pequenas. São coisas feitas para chocar mesmo. São argumentos feitos para chocar você, para que o argumentador ele se coloque como o contraponto racional e são. Então, assim, se algo soa muito absurdo para você, e muitas vezes as notícias, as fake news que a gente vê, elas soam absurdas, elas falam de morte, de milhões e tudo dentro do poder. Se tudo soa um pouco absurdo para você, desconfie. Mas não é desconfiar para ser advogado, não. É desconfiar para ter o senso crítico mesmo. Deixa eu ver se a pessoa realmente falou isso aqui, porque isso aqui é muito sério, isso aqui é muito absurdo. E você vai atrás para você ver se o argumento é aquele mesmo. Entendeu? Porque isso acontece muito. As fake news elas usam do espantalho para poder se colocar como um argumento racional. Eles fizeram isso, eles fizeram um genocídio, mas eu trago a paz, eu sou bom, eu sou legal. Então a falácia do espantalho está muito comum nas argumentações públicas e nas fake news que a gente vê por aí. Então tenham sempre essas duas dicas em mente. Claro, eu vou passando aqui os próximos pontos, eu vou falando mais. Quem está falando é uma pessoa que tem formação, tem conhecimento de causa? 2, esse argumento me soa bem absurdo. Será que é isso mesmo? Vou procurar em mais fontes. São 2 pontos que batem na tecla que eu falei. Ir além do que está sendo apresentado para você. É você ir atrás, correr atrás da informação. Uma coisa que eu aprendi em história que é muito importante é toda informação ela foi feita de acordo com quem está produzindo. Por mais que a gente tente na nossa vida ser bastante imparcial, ser bastante honesto e sincero, é muito comum a gente tentar às vezes passar uma informação querendo que a pessoa tenda para o que eu quero que ela acredite que seja verdade. É por isso que nas brigas sempre tem 2 versões. A versão de um e a versão de outro. Porque óbvio que cada um vai querer se colocar como a pessoa certa naquele argumento. Então, a gente tem sempre que ter na nossa cabeça que quando alguém nos fala alguma coisa, quando alguém produz um conteúdo, quando alguém compartilha alguma coisa, ela está colocando aquilo ali com uma intenção, ela quer que você acredite naquilo. E querer que você acredite numa coisa não é o problema é, eu quero que você acredite numa verdade ou numa mentira. Então é aí que está o ponto. Comentários aqui intermediários. Podemos citar como exemplo o caso da moça morta acusada de bruxaria. O poder de persuasão pelas palavras ditas podem chegar a conclusões e atitudes severas e cruéis. Muito legal, Hilário. Realmente, gente, é muito comum hoje. Não estou vendo tanto, pode ser que vocês estejam vendo mais. Mas é gente que compartilha no WhatsApp, nas redes sociais, que uma pessoa bota a foto de uma pessoa e diz que a pessoa foi acusada de estupro, de pedofilia, de bruxaria. E às vezes nem aconteceu isso, mas motivados pelo sentimento que aquilo causa, pela revolta que aquilo causa, as pessoas vão às ruas e cometem a justiça pelas próprias mãos, e acabam matando inocentes. Isso é uma coisa que acontece muito. Por isso que informação vinda de rede social, a gente tem sempre que pensar 2 vezes, olhar 2 vezes, e se é uma coisa que está realmente te chocando e está te incomodando, vem em outros lugares. Porque hoje em dia a gente tem vários órgãos de fiscalização de fake news na internet, que se você digitar a mesma informação que você acabou de receber numa notícia, você digitar no Google, um dos primeiros resultados que aparece, se for uma notícia falsa, um dos primeiros resultados que aparece é vindo de um desses sites dizendo que aquilo é um boato, que aquilo é uma mentira que foi espalhada. Por isso é bom, a gente tem sempre que ter esse filtro. A Dani disse, uma vez compartilharam fotos de um conhecido como se ele fosse ladrão, e ele é pai de família, correu rápido, isso é um perigo. Sim, é basicamente isso que eu acabei de falar. Isso às vezes é feito por pessoas que têm uma intenção, uma má fé de prejudicar aquela outra pessoa. Tá? Ambiguidade. Ambiguidade também é uma forma de falácia lógica. É quando você usa termos ambíguos para tentar argumentar um ponto.
mas justamente usando a ambiguidade como ferramenta. Por exemplo, aí eu vou entrar no exemplo do aquecimento global, que é o que eu anotei aqui. As pessoas que tentam negar o aquecimento global dizem, por exemplo, que termômetros são imprecisos. E são. Termômetros são imprecisos. Aí eles usam isso como argumento para dizer que o aquecimento global não é verdade, porque estão usando termômetros para medir, mesmo que sejam termômetros em escala industrial. Mas os termômetros são imprecisos. Só que você está se baseando na ambiguidade do argumento de que o termômetro é impreciso para afirmar uma outra coisa. Só que isso aqui sozinho, a questão da imprecisão do termômetro, ela não fundamenta por si só negar o teorema do aquecimento global. Porque ele é baseado em muitos outros argumentos lógicos, não apenas a questão dos termômetros. E isso acontece muito também, da ambiguidade. Vou pular para a próxima. Simplificação excessiva. Simplificação excessiva é quando a gente tenta simplificar, literalmente falando, um assunto de modo que fique mais fácil para a gente convencer o adversário. Por exemplo, no exemplo ainda do aquecimento global, eles dizem, o CO2, o gás carbônico, é alimento de plantas. Né? E é mesmo. Então, queimar combustíveis é bom para elas. Queimar os combustíveis fósseis, gasolina, petróleo, é bom para as plantas. Eu e você sabemos, meu caro estudante, que isso não é verdade. Queimar combustíveis fósseis prejudica a camada de ozônio, gera mais aquecimento global e prejudica a fauna e a flora do planeta Terra inteiro. Mas simplificaram a questão do gás carbônico, do CO2, para justificar isso. Só que não é tão simples. Não é meramente o CO2 dos combustíveis fósseis que alimentam a planta, e não na quantidade que são gerados. Então, assim, é um argumento simplista, mas que você percebe que ele tem uma estrutura lógica. O problema da falácia é esse. Ela tem uma estrutura lógica, só que a lógica na qual ela está baseada é falsa. Ela não pode ser provada. Realmente, CO2 é comida de planta. Então, queimar combustíveis fósseis faz CO2. Logo, posso chegar à conclusão de que queimar CO2 alimenta as plantas. Faz sentido. E o problema é esse, cara estudante. Faz sentido. Quando você vê uma notícia que é falsa na internet, ela vai estar fazendo sentido, cara. Só que o problema é esse. É a gente conseguir destrinchar aquilo ali para provar que aquilo não é verdade. E esse é o caminho mais difícil, que muita gente não gosta de seguir esse caminho. Porque você tentar destrinchar e colocar na mesa aquilo ali para poder provar, por A mais B, que aquilo não é verdade, é difícil. Por isso que a informação rápida e falaciosa é a que pega primeiro. Entendeu? Vamos lá. Meio termo. Meio termo é um argumento que é utilizado quando você coloca dois opostos que supostamente são extremos e ruins para poder justificar um meio termo razoável. É bem parecido com a questão da falácia do espantalho, só que ela utiliza dois lados e não apenas um. A falácia do espantalho vai dizer que o A é péssimo, mas eu sou bom. O meio termo ele vai fazer o seguinte: o A é péssimo, mas o B também é. Então vamos ficar aqui no meio, que é o mais legal. Isso é um argumento muito usado pelos centristas. Dando como exemplo, posso pegar um exemplo facinho aqui. Os nazistas querem o genocídio. Isso é terrível, cara. Mas aí eu pego o argumento do extremo e transformo outro extremo que não é ruim em algo ruim. Os liberais não querem genocídio nenhum. Os liberais não querem genocídio nenhum. Então vamos concordar em agradar os dois, né? Não vamos fazer nenhum nem outro, vamos fazer um pouco de genocídio, um pouco de morte. Entendeu? Eu estou usando um exemplo óbvio, extrapolante mesmo, extremamente besta. Mas existem argumentos que são feitos nessa estrutura de mostrar que dois lados opostos são bem ruins e que o correto seria o meio termo. Mas não necessariamente uma coisa estar no meio termo de dois opostos significa que ela vai ser boa. Então, é por isso que eu estou trazendo essa ideia para vocês perceberem que isso acontece.
Opa, tive uma pausa aqui. Tá tudo bem? Todo mundo me vendo? Tatiane fala, em tudo devemos investigar, conhecer o que realmente é verdade, para que injustiças e verdades não prevaleçam. Muito bem, Tatiane, muito legal. Única causa. A falácia da única causa é aquela falácia que diz que um problema X, ela tem uma causa X, e ponto. Só aquela causa. O que não é verdade também. Muitas vezes a gente vê situações em que se dizem assim, isso está assim por causa disso aqui, por causa dessa coisa aqui. E não é tão simples. As relações humanas, elas são muito complexas. E o ser humano em si, como indivíduo e como membro de um grupo, ele é um ser muito multifacetado e pluralizado. É muito difícil a gente cientificamente sentar e falar que A é causa de B. Isso eu desafio qualquer um a chegar com um argumento científico que seja assim, porque é muito difícil. Tudo tem múltiplas causas e toda causa tem múltiplas consequências. Não dá para a gente reproduzir, principalmente nas ciências humanas, uma hipótese de que se eu fizer A, eu vou ter o resultado B. Não, porque na vida humana, quando A acontece, esse A está acontecendo em um lugar, tá? Em um tempo, em um espaço, em um contexto, em uma conjuntura e em uma estrutura. O que são essas coisas? O nascimento de uma criança em 2020 não é igual ao nascimento de uma criança em 1920. O fato das duas crianças estarem nascendo não significa que elas estejam acontecendo pelas mesmas causas, nem vão ter as mesmas consequências. O pensamento de um jovem de 2010 não é o mesmo pensamento de um jovem de 1910. Então eu não posso dizer, um jovem vai fazer X se eu pedir para ele fazer X, ou se eu pedir para ele fazer Y, porque a situação é diferente. A conjuntura, o contexto, um ataque terrorista em 2001 foi bem diferente de um ataque terrorista em 1960. Em 1960 a gente tinha bombas atômicas apontadas para todos os lados do planeta Terra. Então a gente não consegue dizer, se uma coisa acontecer, a consequência vai ser essa. Entendeu? Única causa é sempre, ó, tem que apitar aqui a lampadinha. Opa, falou que uma coisa é culpa disso, tá errado, é falso. Não é só isso, entendeu? Pode ser que aquilo ali seja uma das causas, mas nunca é só aquela. Tá bom? Evidência suprimida. Essa é a nossa quarta... Eu já estou na quarta categoria, cara. Eu nem parei de contar um tempão. Não, eu pulei uma linha aqui, desculpa, eu pulei uma folha, gente. Única causa... Falsa analogia. Falsa analogia, poxa, isso acontece muito. Isso é muito comum também nas redes sociais. Essa é mais legal de ver. É quando a pessoa fala que uma coisa tem correlação com a outra, sendo que as duas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vou pegar um exemplo bem besta mesmo. O aquecimento global, ele começou a crescer ao mesmo tempo que a quantidade de piratas nos mares começaram a decair. Coincidência, não? E uma pessoa poderia, logicamente, argumentar que quanto menos piratas existem no mar, maior é o aquecimento global. E, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não precisa entrar a fundo para mostrar que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas acontece demais, cara, na rede social isso. Falsa correlação. Eles pegam uma informação que está acontecendo e uma outra informação, uma situação que está acontecendo e uma outra situação que também está acontecendo e tenta-se, de alguma forma, criar uma correlação àquilo, que uma tem causa na outra, uma é consequência da outra, ou uma está diretamente ligada à outra. E, cara, isso é muito comum de acontecer. E a gente tem que ver, para poder filtrar isso, olhar a fundo. Isso aqui realmente tem a ver com isso aqui? Como que isso pode influenciar isso? Como que isso pode influenciar aquilo? É muito comum a gente encontrar essa questão de correlação quando vocês verem informações dessa forma. Quando não sei o que aconteceu, Y também aconteceu. Quando não sei o que cresceu, Y também cresceu. E 90% das vezes também não vai ser só isso, porque volta ali a questão da única causa que eu falei. Nada tem uma causa só. Nada pode ser atribuído a uma única causa, tá? Tudo. É por isso que
qualquer ciência política, ciências humanas que vocês pegarem para ver, direito também, vocês não vão conseguir explicar uma coisa com um parágrafo só. Nunca vai conseguir explicar uma coisa com um parágrafo só. Porque tudo tem múltiplas casualidades, múltiplas consequências, múltiplos comportamentos de acontecimento. Uma coisa que tem a mesma causa, duas coisas que têm a mesma causa e vão ter a mesma consequência, nem vão chegar nessa mesma consequência da mesma forma. Entendeu? Isso também acontece. Porque na Terra, no planeta Terra, na vida, cara, não dá pra você, se não for uma ciência química exata, você não consegue reproduzir. Tudo que está vinculado ao comportamento humano não pode ser reproduzido de uma forma previsível. Entendeu? Vou pular para o próximo ponto aqui, pessoal. Faço uma analogia. Eu falei arenque vermelho, conhecido mais como red herring. O que é isso? O arenque vermelho é quando a gente usa, isso também acontece demais, nossa, isso sempre aconteceu nas redes sociais. É quando você foca num ponto, num ponto em questão, você tá, claro, a pessoa que está disparando a fake news, ela concentra a sua atenção num ponto que não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo. Como, por exemplo, falar assim, deixa eu ver o exemplo que eu botei aqui. Sim, teve uma entrevista de um senador nos Estados Unidos que ele foi em rede nacional participar de uma entrevista e... Senador não, gente, desculpa, governador. Ele foi participar de uma entrevista e durante a entrevista foi comentado com ele, perguntado: as políticas de desemprego que você colocou não estão funcionando, né? O que você tem a dizer sobre isso? E ele começou a falar. Estamos trabalhando, mas os outros líderes vieram, eles viram nosso projeto, que não sei o que, gostaram, e por causa disso a gente está hoje com um nível de relações internacionais muito bom. E começou a falar de relações com líderes, sendo que o ponto, a pergunta, era sobre política de desemprego. E você viu o que ele fez? Ele pegou um ponto que não tinha nada a ver com a situação e transformou aquilo ali no foco de atenção para desviar a sua atenção do ponto que realmente importava, que era a questão do arenque, que era a questão do desemprego. Isso é uma falácia argumentativa, uma falácia lógica muito utilizada, quando alguém tenta mudar o assunto, desviar o assunto. Isso vocês vão detectar logo de cara. Se vocês estão falando uma coisa, estão numa conversa, a pessoa quer mudar de assunto, é arenque vermelho. Eu acho que o nome em português é esse mesmo, tá? Só um minutinho, por favor. Valeu. Precisei, gente. Eu vou dar mais uma dica. Não comecem uma live sem um copo de água do lado. Não dá certo, tá? Dá mais uma live de, gente, 6h54. Caramba, eu não acredito que eu não vou conseguir falar de tudo, cara, que eu queria ter falado. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai terminar daqui a pouquinho, eu vou abrir para perguntas com vocês. E eu vou fazer uma próxima live, uma parte 2. Eu tenho tanto para falar aqui. Eu tenho umas 3 páginas para falar, cara. Eu acho que eu fiquei muito tempo falando com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto que me interessa, é muito legal. Mas eu queria reforçar, então, os pontos principais dessa live até agora. Sério, eu estou muito triste mesmo, cara, que isso vai terminar. Eu pensei que eu ia conseguir falar mais. Mas, novamente, essa live é um estímulo para os alunos que têm interesse em fazer pesquisa científica, tá? É uma live que foi utilizada também para levantar o interesse dos alunos na nossa revista científica, que a gente tem uma revista científica, os editais saem constantemente, não tem como dizer para vocês, claro, o edital de quando vai ser a publicação da próxima, o edital da próxima, mas fique ligado nas nossas redes sociais, fique ligado no site, vai estar lá, tá, para vocês participarem do edital, submeterem seus artigos para poder participar e terem seus artigos publicados e poder chegar em casa e falar assim, eu tenho um artigo científico publicado, você não tem, entendeu? Tirar uma onda lá. Essa live é a primeira de várias que vão ser sobre pesquisa científica, tá? A próxima live que eu vou fazer, eu tenho uma live para fazer em setembro, eu acho, que eu vou convidar um colega meu, o professor Felipe Martins, que é doutorando em História, para a gente falar sobre como
elaborar um projeto de pesquisa. O tema da próxima live vai ser esse. Como elaborar um projeto de pesquisa. Como que eu faço um projeto para fazer um artigo, um TCC, uma monografia? O que eu penso? Como é que eu monto? Como é que eu penso numa ideia boa para fazer isso? Tá? A gente vai falar sobre isso. E eu vou, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir para perguntas nos próximos 5 minutos, antes que acabe. E vou deixar os próximos pontos, cara, para uma próxima live, que eu faça aí uma parte 2. Porque, poxa, eu tenho muito para falar aqui, cara, muito. Isso aqui é um assunto de extrema importância, tá? É um assunto que está, sim, prejudicando o dia a dia da gente, está, sim, prejudicando nossas redes sociais, está empesteando. A gente tem famílias que estão brigando por causa disso. A gente tem grandes acontecimentos políticos e geográficos, acontecimentos econômicos que estão acontecendo por causa disso. Com uma notícia de que a Bitcoin, uma notícia falsa de que a Bitcoin, que é a moeda virtual, ela elevou de valor, mesmo que seja uma notícia falsa e for publicada por fonte suficiente, vai fazer com que muitas pessoas comprem e vai mexer na estrutura econômica da moeda virtual. Isso tudo com uma notícia falsa. Aconteceu aí recentemente uma notícia falsa que falou sobre a questão do valor da Bitcoin, que fez muitas pessoas perderem dinheiro pra caramba. E era uma notícia falsa, cara. Então, sim, é uma questão que está impregnando nas nossas redes sociais. E todos aqui que são pais e que são responsáveis e que também têm filhos vendo as redes sociais, fica aí essa breve, humilde lição. Claro, como eu falei, espero que não tenha... Assim como eu entrei aqui com a intenção de não dizer como vocês devem pensar, apenas dizer para vocês como vocês conseguem detectar isso, porque isso aqui não fui eu que criei esses termos, não fui eu que criei isso aqui. Isso aqui são termos que existem, são conceitos que existem, e eu aprendi elas, me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa mais crítica por elas, e meu trabalho meramente como professor é passar essas informações e passar para que vocês também cresçam como profissionais e cresçam como pesquisadores e pensadores, tá? Realmente passou muito rápido. A próxima eu acho que não vai ser no YouTube, Dani, porque aqui a gente tentou mudar para o YouTube porque a gente estava com um probleminha aqui no Instagram, mas agora a gente foi para o YouTube, tá com um probleminha no YouTube, voltamos para o Instagram. É uma doideira. Mas sim, passou muito rápido. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta, algum comentário. Bom, do YouTube eu falei. Pessoal, agradeço muito vocês mesmo. Eu vou encerrar porque já vai dar às 19 horas. Um beijo. Vou tentar marcar a parte 2 em breve e espero que vocês estejam comigo, porque eu adorei estar aqui sentado falando esse monte de baboseira aqui. É muito bom esse tipo de assunto. É muito bom sentar e poder passar esse conhecimento para o pessoal. Um abraço. Vou encerrar por aqui e vejo vocês na próxima live, tá? Tchau, tchau.